A Vida Além da Sepultura, um livro do espírito Atanagildo, psicografado por Hercílio Moraes. Capítulo 72. Então vamos à primeira pergunta de hoje. O que nos deixa algo confusos nas comunicações dos espíritos é a necessidade de compreender ao pé da letra a existência de montes, rios, casas, árvores, animais, veículos, formando o panorama no além, mas se concretizando em matéria sutil ou substância de outra espécie. Surpreendem-nos essas configurações tão terrenas, cujos relatos nos parecem insuficientes para satisfazer a nossa exigência mental. Muito mais simples. O que nos dizeis sobre essa nossa dificuldade de compreensão? É que essa pergunta é decorrente já de um contexto que está sendo questionado ao espírito Atanagildo sobre as coisas no plano astral, se é igual ao que temos aqui na Terra. Ele já explicou que aqui é uma cópia muito imperfeita do que tem lá. Ele vai explicar essa questão aqui, essa pergunta. Vai Atanagildo. É muito natural que assim ocorra na vossa mente, pois não levais em conta, ao raciocinardes, a diferença de plano vibratório entre os dois mundos, o mundo astral e o mundo material. Ao assim procederdes, imitais um peixe qualquer que, por se basear exclusivamente no seu modo de vida aquático, de onde extrai o seu oxigênio, resolvesse descrer da possibilidade de que alguém pudesse viver fora d'água. Esse é um contexto de exposição muito comum. Já vi isso em muitos lugares, mas mais uma vez estamos vendo aqui. Então, laborariam em equívoco tantos peixes que descrescem da existência de uma vida fora d'água, que não é regida pelas mesmas leis. Deixa eu fazer uma correção aqui rapidinho. Pelas mesmas leis do meio líquido em que vivem, quanto ao pássaro que imaginassem a vida no oceano, baseados tão somente nas leis habituais do ar livre. No entanto, desde que se mudem as guelras dos peixes e lhes coloquem penas e asas, eles, logicamente, a voar na atmosfera. Inclusive, né, há um pensamento no meio científico sobre a vida na Terra que fala que toda a vida nasceu no meio aquático. Mas isso é para outro momento. Bom, substituam-se as penas dos pássaros por escamas e seu aparelho respiratório pelas guelras dos peixes, e eles também se movimentarão livremente no meio aquático. O equívoco provém, sem dúvida, de vos firmardes nas leis de um plano conhecido, para depois tentardes compreender os fenômenos correspondentes a planos completamente opostos. Seria tão absurdo tentarmos achar o vapor d'água em um martelo de ferro quanto o batermos o ferro com um martelo de fumaça. Entenderam a lógica? Eis por que motivo não deveis imaginar os espíritos, que são de natureza etéreo, astral e invisível aos olhos humanos. E vejam bem, nesse plano astral que ele está, eles não conseguem ver os espíritos que são de planos mais elevados, para você ver como a matéria etérea
o universo é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. A se moverem num cenário material como o da Terra, porque sempre estareis em equívoco na realidade, servindo-nos do corpo astral nos momentos tão logicamente no meio astral, quando o espírito reencarnado que se movimenta com naturalidade no mundo material, porque em ambos os casos o corpo é feito da substância, da mesma substância que constitui o meio onde atua o espírito, o meio material. O espírito precisa de um corpo material, corpo humano, nesse plano, para poder viver aqui. Vamos a outra pergunta ainda no capítulo 72, A Vida Além da Sepultura. Poderíeis nos oferecer ainda algum exemplo mais concreto para compreendermos assunto tão complexo? Vai até na Gilda explicar. Raciocinar é assim: se um homem fosse feito de fumaça, não poderia sentar-se numa cadeira de madeira. No entanto, sob a lei comum da reação igual entre substâncias iguais, ele sentar-se-ia facilmente em outra cadeira que fosse constituída de fumaça. Portanto, desde que o solo, as coisas, os seres e tudo o que constitui o nosso mundo são feitos da mesma substância, a sua vida de relação também decorre tão logicamente como decorre a vida na Terra. E convém saibais que a vida astral é muito mais intensa e dinâmica do que a terrena, porque nós atuamos na matéria quintessenciada, que, além de mais rica na reprodução vibratória de nossas emoções, ainda nos oferece elevado padrão de beleza dotada como o é da pitoresca propriedade de uma encantadora luminosidade interior. É preciso que imagineis o espírito desencarnado como se mover num ambiente de matéria sutil, do mesmo modo como vedes o homem carnal se mover dentro do cenário pesado do mundo terreno. O homem, por ser portador de um corpo material, toca, apalpa ou manuseia perfeitamente a sua veste, o seu sapato, o seu alimento, que são feitos de substâncias materiais. Do mesmo modo, mas sob outra modalidade vibratória, o espírito desencarnado com o seu corpo, feito de substâncias elétricas, mas na verdade também podia dizer aqui etérica, pode sentar-se numa cadeira elétrica. Também poderíamos dizer uma cadeira etérica. Vestir roupas elétricas ou ingerir sucos de frutas elétricas. Tomara que quem escutou isso aqui tenha conseguido entender esse assunto. Porque a física já explicou que toda matéria é um estado vibratório. Isso aqui é energia condensada. Numa certa disposição, temperatura, grau, frequência, que torna-se um objeto que a gente pode apalpar de uma matéria plástica. Então, o nosso corpo também é o quê? É um estado vibratório de um elemento biológico. Eu sei que para certas pessoas pode ser difícil entender isso, mas vamos continuando aí com humildade e paciência. Encerrando aqui o capítulo 72, do livro A Vida Além da Sepultura, do Espírito Ramatiz.